vamos nos colocar de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Pela manhã nós falamos sobre a mensagem de Miqueias e vimos como esse profeta, ele tem uma mensagem tão atual para as nossas vidas. Mensagem que chama, conclama a igreja a viver em justiça. Quem lembra das 3 palavras-chave que falamos de Miqueias? A primeira já foi justiça, né? Então já vai. Justiça, misericórdia e humildade. Muito bem, Ana Luzia. Então, graças a Deus. Então, e agora à noite nós vamos meditar em 2 Coríntios 4, 16 a 18, e vamos pensar sobre esse tema tão importante, que é sobre esperança. Vou projetar aqui e a gente vai fazer essa leitura todos juntos. A 2 Coríntios 4, eu vou passar aqui. Muito bem. Vamos ler juntos? Por isso, não desanimamos. Oremos mais uma vez. Pai, nossa gratidão por mais um culto que o Senhor nos proporciona fazermos em Tua homenagem. Aqui está a Tua igreja reunida, uma pequena porção do Teu corpo, Pai. E a nossa gratidão é porque o Senhor nos trouxe a este lugar para juntos adorarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor e também compreendermos um pouco mais da Tua palavra. Então rogamos ao Teu Santo Espírito, seja agora o nosso mestre por excelência, nos ensine, nos conduza para que vivamos uma vida de acordo com a Tua vontade, porque sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Em Cristo que nós oramos. Amém. Pode se assentar, queridos. Não perca a esperança. Para nós, vascaínos, né? Também é uma palavra de conforto, né? Eduardo, você torce para o Bahia também, não perca a esperança, né? De continuar na Série A, mas não é sobre esse tipo de esperança que nós temos que meditar aqui na palavra do Senhor. A gente sabe, meus irmãos, que a vida, ela traz muitas dificuldades. Nós vivemos no que chamamos de tabernáculo terreno. E tabernáculo, a palavra tabernáculo é tenda, e nosso corpo ela é uma tenda mesmo. Alguns têm uma tenda mais fixa, mais firme, outros é aquela barraquinha meio lá, meio cá, quando o vento bate, eita, a barraca vai cair. Mas todos nós estamos vivendo aqui nesse processo, nessa experiência maravilhosa. Somos eternos e estamos tendo uma experiência terrena, porque quando Deus nos criou para a eternidade. Então não é que nós somos seres terrenos que teremos uma experiência eterna, não. Nós somos eternos, estamos tendo uma experiência terrena. E nessa experiência terrena, o apóstolo Paulo vai dizer que exteriormente o negócio não vai tão bem. Exteriormente a gente está se desgastando. Exteriormente a gente passa por muitas dificuldades. E a gente percebe isso até na sociedade como um todo. Porque a gente sabe que é difícil lidar com as adversidades, é difícil lidar com a velhice, é difícil lidar com as doenças, é difícil lidar com os problemas. E como é que a Bíblia, como é que a palavra do Senhor nos orienta acerca destas coisas? Como é que nós podemos olhar de frente para os enfrentamentos, para as dificuldades, para os problemas da vida? Que perspectiva Deus nos dá, à luz da sua palavra, para vivermos a vida que é boa? Viver é bom. Viver é dom de Deus. Ele, em Cristo Jesus, Deus nos dá vida, e uma vida plena, e uma vida, em algumas traduções, a tradução mais antiga, é uma vida em abundância, uma coisa assim, superlativa.
Você fala, mas pastor, como é que eu posso ter essa vida abundante, superlativa, plena em outras versões, vida em plenitude, se é bico de papagaio, é pedra no rim, é não sei o quê, é hérnia de disco, é não sei das quantas, é fibromialgia, é fibro não sei das quantas, né? é anemia, e aí se for listar, a gente vira um prontuário gigantesco aqui, né? Como a gente pode se apropriar do que Deus tem para nós, sabendo que nós temos essa dificuldade, né? Os nossos sofrimentos, ou exteriormente estamos nos desgastando. A sociedade, ela enfrenta de diversas formas isso. Em geral, as pessoas, elas têm buscado, digamos, modificar a natureza humana, a fim de evitar esta parte do versículo 16, que é o desgastar-nos exteriormente, né? Então, embora exteriormente estamos desgastar, a sociedade, ela quer evitar isso. Isso é bom, mas isso provoca algumas coisas esquisitas. Por exemplo, eu peguei aqui uma consulta na rede e olha só o que eles estão querendo fazer agora. Como a IA pode ajudar na busca pela imortalidade. A turma está nessa vibe. ChatGPT já está no nosso dia a dia, né? Eu vi até alguém comentando ontem que um aluno foi se formar e aí num discurso de agradecimento ele agradeceu aos pais, os diretores, os alunos e agradeceu ao ChatGPT, sem o qual aquele momento não seria possível. ChatGPT, para quem não conhece, é um site de inteligência artificial onde os alunos podem fazer muitos trabalhos em pequenos cliques. Então, a IA, ela está aí. Então, como usar a IA para receber essa imortalidade? Isso tem gerado, para os irmãos terem uma ideia, um novo conceito, é o conceito de transhumanismo. Olha só, já ouviram falar? Transhumanismo. O que é o transhumanismo? O transhumanismo, meus irmãos, olha, a busca pela imortalidade e superpoderes humanos. E aí nessa pesquisa tem, esqueça tudo que você pensava sobre a natureza humana, pois estamos prestes a transcender nossos próprios limites biológicos. O movimento transhumanismo está ganhando força e seus seguidores acreditam que a chave para a evolução humana está nas mãos da tecnologia. Então a ideia é que os humanos possam colocar máquinas dentro do seu corpo. Já imaginou, irmão? Um irmão que esquece um pouco. Ah, pastor, eu sou um pouco esquecido. Irmão, troca a memória RAM. Então, bota uma memória nova lá dentro, né? Dá uma encaixada, faz um upgrade, bota uma memória maior de 8 GB, vai viver melhor. Isso já vai se tornar realidade. Então as pessoas começam a querer trocar peças, partes do corpo humano para, junto com a máquina, para viver o máximo. O povo quer viver 200 anos, 300 anos, visando a imortalidade. As irmãs podem dizer, pastor, isso não acontece. Será que não acontece? Olha só, meus irmãos, milionário de 45 anos gasta 2 milhões ao ano para voltar a ter 18. Isso aqui não é usar, sabe, Jequiti, usar Herbalife, né, não, isso aí está falando de coisa mais braba, é coisa genética. Não é um pozinho para dar, não. Ele querendo mudar, nessa pesquisa, ele queria fazer via transfusão de sangue, mudar aí o seu próprio DNA, e a pergunta é, será que deu certo? Né? E aí, só para os irmãos não ficarem na dúvida, será que ele ficou com cara de 18? Não só com cara, mas as suas células voltaram a ter 18? Aí, não deu certo. Não deu certo, infelizmente ou felizmente. Contudo, a busca pela juventude não parou e o bilionário faz exames médicos diariamente e toma dezenas de comprimidos, suplementos e vitaminas. Essa é a vibe das pessoas. E por quê? Porque, os irmãos, elas não percebem o que nós acabamos de ler em 2 Coríntios 4,16. Exteriormente estamos a desgastar-nos. Esse exteriormente envolve enfermidades, envolve questões emocionais. E se eu fosse abrir aqui, meus queridos, eu já avisei aqui na igreja, que quando alguém chega aqui na igreja, pastor, eu quero participar da classe de novos membros. Digo, amém, qual é o seu problema? Já vai logo dizendo, porque todo mundo que chega tem algum problema, tem alguma dificuldade, tem alguma patologia,
no mínimo emocional. E elas fazem parte da vida. E perceba, você ter patologia emocional não quer dizer que você não tem fé, tá? Já falamos sobre isso. Porque tem gente que acha que porque está sofrendo por uma depressão, acha que tem menos fé do que quem não tem. Tem nada a ver. Então, precisamos então entender que não desanimamos. Ou seja, a Bíblia e o Senhor não nos promete não nos desgastarmos. Mas, querida igreja, o que a palavra do Senhor nos promete é a primeira parte: não desanimar, não ficar prostrado, não ficar com uma tristeza profunda, a ponto de não querer sair, a ponto de não querer fazer as coisas, a ponto de não ter energia para tentar, de não ter energia para poder buscar coisas novas. Você vai desgastar. Você vai ter dificuldades, mas o que a palavra do Senhor nos orienta é: você pode, se você se apropriar do que a palavra do Senhor tem para nós, você pode não desanimar. Mas aí o apóstolo Paulo ele vai dizer, ele vai começar nesse versículo 16 falando: por isso não desanimamos. Então precisamos entender isso. Por isso não desanimamos. Então ele vai dizer então ao longo do capítulo 4 de 2 Coríntios, por que nós, embora desgastamos exteriormente, embora temos dificuldade, embora tenha dias que a gente acorda e está mal, tem dias que a gente acorda e não quer levantar, embora tem dias que a gente diz, meu Deus, eu estou desanimado, porque embora isso tudo, a Bíblia nos orienta a nos fortalecermos interiormente. Primeiro, porque, queridos, embora estejamos a ser desgastados exteriormente, nós somos renovados diariamente. E eu preciso que você preste atenção sobre o que iremos falar sobre isso. A Bíblia diz que interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Preste atenção, se você não se renova interiormente, você vai se desanimar, porque você vai se desgastar dia após dia. O desgaste é natural. Dia após dia, nós nos desgastaremos. São as dificuldades, são os problemas, a idade chegando, os problemas chegando, o boleto chegando, e tantas outras coisas chegando. Então, eu preciso, entender que se interiormente eu não me renovo, eu não vou aguentar. Eu vou sucumbir. Mas a palavra do Senhor para nós é: isso não é para você que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Você não precisa ficar pensando em uma robótica, em internalizar uma robótica dentro da sua vida. Você pode e deve usar a medicina, mas você não precisa ficar colocando a sua confiança no que virá em busca pela imortalidade. Pelo contrário, o apóstolo vai dizer: nós, meus irmãos, nós nos renovamos diariamente. E a pergunta é: Paulo, como que nós nos renovamos interiormente todos os dias? Que é o por isso. Paulo vai explicar logo no início, meus irmãos, do capítulo 4. Ele vai dizer: olha, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O X da questão é essa fase final: iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Preste atenção, queridos. Se você está aqui hoje, presencialmente, nos acompanhando pela internet, se você compreende as grandezas de Deus, se você tem conhecimento de quem Deus é,
Se você entende, crê e acredita na morte, na ressurreição de Cristo, se você lê o Salmo 23 e você crê que é para você, se você compreende que haverá novos céus e uma nova terra onde habita a justiça, se você compreende que após a morte você já estará habitando no gozo do Senhor nos céus, aguardando a ressurreição do último dia, se você crê que Deus é o Deus que cuida, que é o Deus que trabalha na sua vida, se você crê que Ele é o seu Pai, é o seu Senhor, seu Salvador, se você crê nisso, meu irmão, você é uma pessoa extremamente privilegiada. Isso que nós cremos, infelizmente, não é para todos. Tem pessoas que leem a Bíblia, leem, vão e volta, mas elas não foram iluminadas. Quem é que é iluminado? É aquele cujo Espírito Santo entrou em sua vida. É a iluminação do Espírito. É o Espírito Santo, meus irmãos, quem nos renova. É o Espírito Santo que nos dá força. Por isso o próprio Deus vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Então, meus irmãos, essa renovação interior, ela se dará pelo conhecimento. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você vai se restabelecer, se fortalecer. Quanto mais próximo de Cristo, mais você ficará em pé, ainda que exteriormente esteja sendo desgastado pela força do tempo, pela força da gravidade, pelas questões da vida. Porque a nossa barraca, meus irmãos, o nosso tabernáculo, ele será trocado por uma estrutura, por uma edificação permanente. Então, nesse período em que nós estamos, tudo é difícil, tudo é complicado, mas interiormente nós somos, meus irmãos, cada vez mais rejuvenescidos. Por isso que, em diversos aspectos da palavra do Senhor, nós vamos ver irmãos e irmãs sendo perseguidos, tendo que sair de sua casa para um outro lugar, como vai dizer o autor dos Hebreus, e as pessoas dizem: olha, eu estou feliz, eu estou alegre. O autor vai dizer que as pessoas se sentiram felizes, alegres em ter os seus bens confiscados, porque eles aguardavam uma herança superior, eles aguardavam uma glória superior. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, essas coisas nós não podemos viver por vocês. O que eu posso falar para cada um de vocês é o que a Bíblia diz, que é: aproxime-se mais do Senhor Jesus, tenha mais intimidade com o Senhor Jesus, nutra uma comunhão com Jesus, e é você quem vai entender, compreender e viver essa renovação interior. Eu não posso dizer a minha experiência para você, eu até posso compartilhar, mas a minha experiência é a minha experiência, a sua é a sua experiência. É você quem sabe, naquela angústia, como que o Senhor lhe reforçou, lhe reanimou, quando você ali em oração chorou na presença do Senhor. Como dizer isso? Como anotar isso? Como colocar isso no script? É a sua experiência com Deus. Mas a pergunta é: você tem experiência com Deus? Você está tendo experiência com Jesus Cristo? Você vê Jesus Cristo como? Porque, meus irmãos, por vezes, nós olhamos para Jesus e nós imaginamos uma divindade assim, sabe? Não, eu creio em Deus, Ele está lá e eu estou cá. Mas Cristo vai dizer que nos chama de amigos. Eu preciso, meus irmãos, desenvolver com a minha mente, que é isso que Deus me deu. Eu preciso desenvolver com a minha mente uma relação de proximidade, tal qual os apóstolos andavam com Jesus presencialmente, porque agora nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Então é a sua experiência com Deus. Essa renovação interior, meus irmãos, se dá justamente por isso, por essa aproximação. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, quanto mais eu busco a face de Deus, mais eu serei rejuvenescido, mais eu serei animado, mais eu ganharei forças, ainda que exteriormente eu tenha que pagar aluguel, ainda que exteriormente
eu esteja passando por uma dificuldade financeira, ainda que exteriormente eu esteja passando por um tratamento médico, ainda que exteriormente eu tenha problemas com a minha família, ainda que exteriormente possa acontecer N coisas, mas você está de pé, não porque você é bom, não porque você tem força, mas porque você está linkado, você está encangado, como está lá em Mateus 11 com Jesus, quando ele diz: vem a mim, todos que estão cansados. Isso não é exterior, porque um cansaço, sabe quando alguém chega cansado do trabalho, às vezes está pesado, aí você toma um banho, para quem gosta, né? Aí você vai lá, bate um cuscuz. Meus irmãos, olha, depois de um banho, de um cuscuz com ovo, meus irmãos, o exteriormente é renovado, sabe? O exteriormente, não, duvido que você continue ali, né? Você, pastor, sua dica foi excelente, eu tomei um banho, bati um cuscuz com ovo, eu estou um leão. Isso mesmo, exteriormente não precisa. Agora, nós estamos vivendo uma pandemia de pessoas desanimadas. São pessoas, nós vamos ver na frente, não conhecem quem elas mesmas são em Cristo Jesus. Elas não conhecem, meus irmãos, o que ela é, quem Deus transformou ela, a relação, meus irmãos, a amizade, aquilo que Deus nos fez, meus irmãos, precisa conhecer isso e precisa se apropriar disso. Nós somos agora a família de Deus. Cristo, quando ressuscitou, quando apareceu aos discípulos, disse: olha, Maria Madalena chegou aos pés dele, abraçou os pés dele, aí Cristo disse: não, volte para os meus discípulos e diga: olha, eu vou voltar para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Meus irmãos, a gente tem uma relação maravilhosa. A gente muitas vezes, nós estamos sem esperança, mesmo sendo cidadãos da Nova Jerusalém. Vivemos muitas vezes sem esperança, mesmo sendo a habitação do Espírito Santo de Deus. Vivemos sem esperança, mesmo tendo sido salvos pelo Senhor Jesus. Às vezes uma pessoa que está ganhando o mundo inteiro e perderá a sua alma, às vezes tem mais esperança que nós. Mas não é para ser assim. Então, queridos, esse interiormente precisa ser praticado, para que eu e você possamos, pela iluminação do Espírito Santo, ter esse conhecimento de quem Deus é, da grandeza de Deus em Cristo, e o que esse Deus que é grande e poderoso em Cristo fez por nós e nos chama para vivermos juntos dele, próximo dele, em comunhão com ele. Exteriormente, como você está? Quais são as suas dificuldades? Todo mundo tem. Mas a pergunta é: como você está interiormente? Como você tem lidado com as situações da vida? Já pensou em desistir? Já pensou em largar tudo? O que a palavra do Senhor diz é: ei, você precisa rejuvenescer. Não exteriormente, que isso não vai dar certo. É rejuvenescer espiritualmente. É renovação espiritual. Com Cristo Jesus se fortalecendo para passar as dificuldades da vida. Mas em segundo lugar, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que além de estarmos sendo renovados diariamente interiormente, nós precisamos nunca perder a esperança, porque, meus irmãos, nós estamos destinados para a glória eterna. Olha o versículo 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Aí você fala: o que é que Paulo falou, pastor? Quer dizer que meu sofrimento é leve e momentâneo? É porque ele não sabe a dor que eu tenho de dentro. Se ele soubesse a minha enxaqueca, ele não diria que é leve e momentâneo. Meus irmãos, Paulo está colocando aqui tudo em referência à eternidade. O que nós ganharemos na eternidade, como viveremos na Nova Jerusalém, Paulo disse: ah, meu querido, o que é 80 anos com pedra no rim? É difícil. Mas comparado com o que nós teremos, é leve e momentâneo.
Não é que não dói não, dói, porque o exterior, como eu já falei, a barraca está caindo, está enferrujando, mas Paulo diz, olha, nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E é isso agora, queridos, precisamos compreender. Paulo está falando o seguinte, olha, nós temos o nosso interior renovado, renovado como? Por meio da busca do Senhor, da intimidade do Senhor, do conhecimento do Senhor, não conhecimento teórico, não conhecimento de informação, mas conhecimento de vivência. Aqui um parêntese, queridos. Quando foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Sozinho, na dificuldade. Você, pastor, não precisei, que benção. Então, é só alegria. Você só canta na presença do Senhor, que bom. Mas quando você precisar, quando o exterior seu estiver se desgastando em uma área que isso lhe cause muita dor, olha a hora de você chegar a se desmanchar diante de Deus. O próprio Jesus fez isso no Getsêmani. O próprio Jesus se desmanchou diante do Pai. E o seu interior foi renovado para ele continuar a missão. E aí Paulo continua dizendo, por quê? Porque Jesus sabia o que ele teria que fazer, e nós sabemos, meus irmãos, qual é o nosso destino. É como se nós estivéssemos, meus irmãos, em um campo de futebol, jogando um jogo, que está todo mundo com a canela arrebentada, o quadril está colocado, nós jogadores, tudo barrigudo, uma dificuldade, e o adversário está ganhando por 10-0. Mas nós já sabemos o final do jogo. Não sabemos como vai ser a virada, não sabemos quem vai fazer o gol, mas nós já sabemos que nós somos mais do que vencedores. Nós já sabemos o final do campeonato. Nós estaremos no pódio. Nós ganharemos, não porque eu sou o bom jogador, mas porque alguém já ganhou por mim esta luta. Por isso, meus irmãos, eu preciso agora ter uma compreensão disso na minha vida. Não é à toa que Paulo vai falar, esses 3 últimos versículos, é o final de 2 Coríntios 4, então eu estou sempre voltando 2 Coríntios, né? Então, Paulo vai dizer, no capítulo 4, verso 7, o seguinte, olha, mas temos esse tesouro. Que tesouro? Você é uma nova criatura, meu irmão. Você é filhinho e filhinha de Deus. Você é uma pessoa amada pelo Pai. Mas o seu exterior é uma moringa velha, arrebentada, lachada. O seu exterior é um vaso de barro. Alguns vasos já estão de barro, já estão trincados. Outros vasos de barro tão bonitinhos, mas nós somos esse vaso de barro no exterior, mas no nosso interior, na nossa natureza, em quem nós somos, em nossa identidade, nós somos, meus irmãos, nós carregamos esse tesouro. Que tesouro é esse, pastor? O tesouro aqui, meus irmãos, é o que Paulo está acabando de dizer, é a nossa relação com Cristo, é a nossa identidade com Cristo. Você já parou para imaginar, meus irmãos, preste atenção agora, já parou para imaginar que existe um reino espiritual, existe um ser chamado Satanás, que carregou um monte de demônios, anjos caídos com ele, não sabemos quanto, é um terço de X das estrelas, não sabe quanto é. E essa turma está toda aí fazendo as obras da carne, estimulando as obras da carne. Já parou para pensar que essa turma toda, quando lhe vê, não pode fazer nada? Já parou para pensar nisso? O diabo vê para você e diz, não posso fazer nada. É selado, é guardado, é turbinado. É propriedade exclusiva de Deus. Nada, ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como Ele não pode, meus irmãos, nos arrancar do reino eterno, porque ao contrário, a igreja que está avançando nos infernos, a igreja, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, a igreja está avançando, e aí quebra portas de infernos, quebra a porta das trevas, e vai quebrando e resgatando o povo. Diz, vem para cá você,
E essa pessoa agora é de Cristo, e ela é propriedade, e o diabo não pode fazer nada com ela. O que é que ele faz então? Ele tenta. Começa a tentar, começa a colocar situações, começa a dar ideias. Nós não sabemos como, são mistérios, meus irmãos, mas está você aqui, tranquilo, lendo a Bíblia, de repente tem uma ideia ruim, de pecado. Como surgiu essa ideia? Foi algum pardal que trouxe? Como surgiu essa ideia? Não sabemos como isso acontece, mas a sua natureza pecaminosa, que ainda é esse resquício da velha natureza, se comunica com o sistema, com o mundo, e o diabo acaba podendo sugerir, não é que você ouve vozes, como eu falei de manhã, quem ouve vozes, um Rivotril, na hora de ouvir vozes não dá certo, então, pastor, eu estou ouvindo vozes, meu irmão, 10 gotas de Rivotril, antes de dormir, não é para ouvir vozes não, mas assim, você tem ideias, você tem uma ideia, você está aqui, tive uma ideia, vou fazer isso. Meu irmão, que ideia de demônio é essa? Isso é o demônio falando, é a serpente falando. Aí o diabo vem dar ideias, distorce a palavra de Deus, como fez lá na serpente, porque uma das maiores armas do inimigo é o ensino. Na Bíblia, o falso ensino é chamado de espírito. O dom de discernimento de espíritos, na Bíblia, sabe qual é? É você discernir os ensinos. Não é saber o nome de divindade A e B, não. É saber discernir. Aí, esse ensino aí, cai fora. E ele começa a tentar, ele começa a sugerir. Aí o cristão entra na universidade, começa a vislumbrar coisas novas, o diabo tenta trazer na escola, no trabalho, porque ele nada pode fazer contra você. Então ele quer que você, olha só, ele quer que você mesmo faça algo contra você. É assim que acontece. Quando uma pessoa se desvia, abraça a carne, dá vazão à carne, é ela mesma que está fazendo algo contra ela mesma. Não foi o diabo que pegou ela forçado e colocou naquele lugar. Não foi o diabo que pegou ela forçada e fez ela falar aquela palavra. Não foi o diabo que a forçou a fazer aquele furto, a cometer aquele assassinato, a cometer aquela imoralidade sexual. Não foi o diabo. Ele apenas serviu como um garçom e foi você. É você que pode, meu querido, perder isso que Deus está dando, não em termos de salvação, mas em termos de vivência, de renovo espiritual, de restauração espiritual, porque, meus irmãos, nós temos esse tesouro, exteriormente temos dificuldades, temos problemas, mas nós somos cidadãos dos céus. Nós somos uma nova natureza, nós nascemos de novo, nós não pensamos agora somente pela carne, nós pensamos pelo Espírito, nós vivemos pelo Espírito, então agora eu preciso viver desta forma. Nós temos duas naturezas, nós somos brasileiros e somos habitantes da Nova Jerusalém. Então, por vezes nós só enfatizamos a parte terrena, e esquecemos a parte espiritual. Então não perca a esperança, meu irmão, nas dificuldades, não perca a esperança, porque o seu exterior está deteriorando, não perca a esperança, porque a sua vida não está como você assim queria ou desejava. Renove-se espiritualmente, busque ao Senhor, esteja lembrando quem você é, para onde você vai, o que Deus lhe representa. Deus não promete, meus irmãos, que a gente pede exteriormente. Você pode pedir, Senhor, olha, o meu exterior está desgastando demais, Senhor, dê uma freadazinha. Você pode pedir, você tem esse tesouro, você é vaso de barro, você é um tesouro, você pode e deve pedir. Já falamos aqui sobre oração. Senhor, está difícil, Senhor, está difícil, está complicado. Ore, peça, creia, e o Senhor pode intervir também no seu exterior, mas desde que o seu interior perceba isso e se projete, se contemple para ser renovado, ser rejuvenescido. Em terceiro lugar, queridos, não devemos perder a esperança, porque isso é muito nosso, nós vivemos pela fé. Olha o verso 18. Assim,
Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Precisamos aprender isso, meus irmãos. Isso é um exercício espiritual. Crente precisa aprender a viver pela fé, porque o justo vive pela fé. Estávamos conversando quinta-feira, no culto de oração, e conversando ali, foi Jefferson, lembrando, falando de trabalho, e a gente lembrou que é difícil a gente trabalhar num tempo desse, muitas dificuldades, instabilidade de mercado, mas a gente precisa acreditar e depositar nossa confiança em Deus, e uma vez descansando, entender que é pela fé que a gente vive. Porque quando você não vive pela fé, você viverá por outra coisa, porque não existe espaço vazio, Raimundo. Não é verdade? Então, se você não vive pela fé, você viverá pelo que você consegue pegar. Então, certa vez, Cristo contou uma parábola. Um homem tinha um celeiro grande, tinha uma propriedade grande, e ele teve uma grande colheita. E ele então disse: epa, agora está de bom. O que é que eu vou fazer? Vou ampliar os meus celeiros, vou colocar os cereais no celeiro e vou dizer: ô alma, descanse em paz, fique tranquilo, que agora você tem tudo que você precisa. Aí Cristo disse: louco, hoje te pedirão a sua alma, e o que você tem acumulado, para quem será? Nós, cristãos, precisamos, meus irmãos, aprender a viver pela fé. Pela fé, meus irmãos, a entender que nós não temos as respostas. Nós não temos as certezas. Nós não sabemos como os nossos filhos serão na juventude, se vão fazer bons casamentos, se vão fazer maus casamentos, se permanecerão na fé. Não sabemos se a aposentadoria vai chegar. Nós não sabemos se desenvolveremos a doença A ou B no decorrer da nossa vida. Nós não temos, meus irmãos, certeza de nada. Mas uma coisa nós temos essa convicção: o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está nos preparando, e ao mesmo tempo preparando um lugar para que onde Ele estiver, estejamos nós também, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, disse Jesus. Então Ele está nos forjando, nos trabalhando, para que eu e você possamos desenvolver, meus irmãos, essa intimidade. Porque veja só, se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não tenho comunhão com Deus aqui na terra, como é que eu vou ter expectativa do céu? Só terá expectativa de Nova Jerusalém quem já nutre uma relação, uma comunhão com Deus aqui. Então, para eu nutrir, para eu andar com Jesus, eu preciso viver pela fé. Isso, meus irmãos, está em toda a Bíblia. Observe que fé, ela é uma fé que age, como nós já vimos aqui, né? A fé que age, ora et labora, ora e trabalha, ora e faz, ora e labuta, mas o ora et labora precisa conviver em perfeita harmonia, ou seja, eu trabalho como se tudo dependesse de mim, mas eu oro e confio e deposito em Deus como se tudo dependesse dele. E como nós vimos aqui semana passada, meus irmãos, Deus dá aos seus filhos enquanto dormem. Os irmãos lembram? Os irmãos lembram que eu trouxe aqui a ilustração do sono, que o sono é o nosso maior ilustrador, ensinador de como depender de Deus. Porque o maior empresário da vida, o homem mais rico do mundo, quando ele dorme, ele está totalmente inofensivo. Pode entrar uma formiga, pode entrar uma barata no ouvido. Peguei pesado, né? Mas quando a gente dorme, meus irmãos, a gente está ali, ó, a gente dorme, está, sabe, inofensivo. E aí, John Piper vai dizer: por que Deus criou o sono se Ele mesmo não dorme? E a gente viu que Deus criou o sono para nos ensinar a dependermos dEle. Deus criou o sono para nos ensinar a vivermos pela fé.
Quando a gente não aprende isso, a gente bota a cabeça no travesseiro e a cabeça fica... E aí o anjo diz, vá dormir, abestado. E aí você... Não, porque não sei o quê, porque o boleto vence em 15 dias, e eu não sei o quê, e a rachadura da casa, meu Deus, eu vi um cupim, eu vi um cupim lá no telhado, meu Deus, e... Aí está aqui Jesus, eu não estou entendendo. Mas rapaz, eu disse que eu dou para ele quando ele está dormindo, e ele não quer nem dormir. Já não basta que ele trabalhou manhã, tarde e noite, e não quer nem dormir, aí não dorme. Aí Deus disse, meu filho, aprenda, eu dou aos meus queridos, eu dou à minha família, eu dou aos meus filhos enquanto dorme, está lá você, aí quando você, olha, aí você aprendeu, aí você, glória a Deus, aí você vai dormir, aí baba lá no travesseiro, e ao invés de estar você agora labutando, está lá você babando, e Jesus trabalhando em seu favor, olha, aí está aqui você, olha, Senhor, não sei como vai ser, mas, sob a sua palavra, eu vou lançar a rede, não é assim? Com discípulos? Eu não sei, eu passei a noite inteira pescando, não pesquei um peixe, mas, sob a sua palavra, eu vou lançar a rede, então eu vou dormir, se o Senhor mandou dormir, descansar, e acreditar, e trabalhar na minha fé, para eu descansar, então, sob a sua palavra, eu vou dormir, e aí vai roncar, e aí está lá Jesus, já trabalhando com Arnaldo, que conhece Maurício, que vai lhe encontrar no calçadão, enquanto você vai lá no mercado comprar fruta. E aí você vai no mercado comprar fruta, mas vai se encontrar com Arnaldo, que vai perguntar como é que você está, você vai ser todo desempregado, e aí Arnaldo, que encontrou com Maurício na noite anterior, que compartilhou que tinha uma vaga lá sobrando, e aí vai, já aqui, ó, está tudo tranquilo. Aí se você compreendeu, você vai dormir, vai roncar, babar, e vai acordar rejuvenescido. Eu falei muito em babar, né? Meus irmãos não fazem isso não. E aí você vai acordar rejuvenescido. Aí você acorda. Olha, meus irmãos, olha a maturidade agora. Isso não é fácil, mas olha a maturidade. Está lá você desempregado. Acorda, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus. Mais um dia, Senhor, que eu estou aí. Vou para a batalha, igual um passarinho, que não planta, não colhe, mas Deus dá o alimento, não é assim? Agora eu vou lá, pai, igual um passarinho, vou aí. Você está rejuvenescido, você não está ansioso, porque se você passar essa noite inteira trabalhando, ao invés de dormir, trabalhando na mente, você vai acordar um caco. Vai ser pessimista, vai dizer que nada, para arranjar trabalho é só quem indique, é só não sei o quê, não, ninguém consegue trabalho não, aí você vai estar negativo, vai estar pessimista, vai estar mal-humorado, vai estar até feio, porque simplesmente não descansou. Meus irmãos, como a gente precisa aprender essas coisas? Eu estou no contexto acadêmico, às vezes converso muito com alunos, às vezes o aluno diz, eu estou tão estressado, como a gente falou aqui, né? Preocupado com o emprego. O cara está no primeiro período do curso. Estou preocupado. Esse cara está preocupado com o quê, meu irmão? Estou preocupado com como é que vai ser a minha vida na terceira idade, eu vou ficar só. Minha irmã, por favor, viva cada dia o seu próprio mal. Ou seja, amanhã o nosso exterior já vai ter impactos. É fome, é complicação, é boleto, não sei o quê. Então basta cada dia o vento que sopra na barraca. Não vamos trazer o vento do futuro, não. Vamos aprender a viver com fé. É o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, meus irmãos, no início. No versículo 8 ele vai dizer, olha, de todo lado somos pressionados. Mas não? Vamos responder? Eu falo uma parte, vamos falar outra? De todos os lados somos pressionados. Ficamos perplexos. Somos perseguidos. Abatidos. Percebeu, queridos? E aí ele vai dizer, trazemos sempre nosso corpo morrer de Jesus,
para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Como estão percebendo? A gente está entendendo o que está lendo? A vida de Jesus, meus irmãos, se manifesta, revelada em nosso corpo. Os irmãos acham que Jesus era uma pessoa triste, desanimada, cabisbaixa. Senhor, não, rapaz, eu tenho uma cruz para carregar. Então, alguém imagina isso? A vida de Jesus, meus irmãos, é a vida da perfeição. Ele é perfeito, o homem perfeito. Então, se há um homem que habitou no mundo perfeito, que obteve alegria perfeita, que vivenciou felicidade perfeita, foi Jesus. E ele diz, é essa vida que Deus nos dá em Cristo Jesus. Viva essa vida agora, meu querido. Mas é pressionado, não desanimado. Pois nós que estamos vivos, somos entregues à morte por amor a Cristo, para que sua vida também se manifeste. Por isso, meus irmãos, a situação do cristão é essa aqui, eu resumi. Olha só, somos pressionados. Tribulação é pressão de meta. Quem trabalha aqui, às vezes, em banco, em coisa, é meta para vender, meta para não sei o quê. Quem trabalha com venda, é pressão, expressão naquilo, mas não desanimados, sem esperança. Ficamos perplexos com as dificuldades da vida, não é assim? Meu Deus, e agora? Quantas coisas. E tem gente, quinta-feira eu falei sobre isso, tem gente que já se acorda vendo o noticiário daquele sensacionalista. Aí disse, meu Deus, morreu 4 no Santos Dumont, 3 perdeu a perna, que já amanhece assim. Hein? Não, meu querido, proteja a sua mente, proteja o seu coração. Ficamos perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, e ficamos abatidos, porque o abatimento acontece, porque quando a Bíblia fala para não perdermos a esperança, para sermos renovados no nosso interior, nós ainda habitamos um corpo, meus irmãos, terreno. Então, você ficará abatido. Por vezes você ficará abatido. O problema é você ficar abatido por muito tempo. O abatimento acontece. Paulo vai dizer que ele teve pressões externas e internas. E ele só foi, digamos, apaziguado, consolado com a chegada de Tito. Nós podemos ficar com abatimentos, mas não destruídos. Por isso que Paulo vai dizer, em outro texto, 2 Coríntios 1, ele vai dizer, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Chegou a esse ponto, mas aí, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Porque, preste atenção, queridos, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança. Se a sua esperança for força de vontade, se a sua esperança for a sua conta bancária, se a sua esperança for o seu curso universitário, a sua esperança for o seu conhecimento, você não aguentará. Mas se a sua esperança for no Senhor, você permanecerá. E aí Paulo vai dizer, meus irmãos, que o Deus que restaura a nossa alma é o Deus que ressuscita os mortos. Qual é a ideia aqui de Paulo? A pergunta é, qual é mais fácil? Lhe reanimar diante das adversidades da vida ou ressuscitar morto? Olha, ressuscitar morto. Qual é o mais difícil? Ressuscitar os mortos. Aí ele diz, mas o Deus que faz esse impossível, que é a ressurreição dos mortos, é esse Deus que ressuscita também o seu interior, a sua mente, o seu coração, os seus sonhos, a sua vida. É esse mesmo Deus que ressuscita os mortos, também ele vai lhe restaurar, lhe rejuvenescerá. E ele continua dizendo agora, voltando para o nosso texto base, 2 Coríntios 4, ele diz, por isso, o que criei, está escrito, criei, por isso falei.
com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele, ó, de novo, aquele que ressuscitou ao Senhor dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso para o bem. Gente, prestemos atenção, Deus quer o nosso bem. Deus tem planos de nos fazer prosperar, não como a teologia da prosperidade fala, mas Deus nos quer ver bem. Deus quer ver você e eu, meu irmão, a sua família alegre, feliz, se regozijando, aproveitando a família, aproveitando a igreja, aproveitando a vida, aproveitando os parentes, aproveitando Aracaju, aproveitando o Natal iluminado de Aracaju, aproveitando a Praia da Atalaia, aproveitando o que Deus tem para nós, meus irmãos, aproveitando a vida. Ele nos quer ver bem. Tudo isso para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando o número cada vez maior de pessoas faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Porque o que acontece? Quando eu percebo isso, quando eu estou com Cristo, eu vou começar agora a compreender quem eu sou, quem Deus é, e isso resultará em ações de graças. Quem não nutre uma vida de gratidão a Deus, não está renovado espiritualmente. Impossível. Impossível você ser uma pessoa renovada espiritualmente, restaurada espiritualmente, se você não for uma pessoa agradecida. Uma pessoa que não agradece, que só reclama, só murmura, ela só fala do que não tem, ela só menciona o que falta. O olho dela, a visão dela é nas coisas que estão faltando na vida. Meu irmão, minha irmã, isso não é para você não. O que Deus tem para você é, olha, está difícil o exterior, está difícil as complicações, é verdade. Você está, é difícil, 6 horas da manhã, circular em indústria e comércio. É difícil, é complicado. E tem gente que não toma banho, passa desodorante, que pior ainda mais. É difícil. Mas Deus diz, o exterior está difícil, o ônibus está cheio, mas está lá você, crente, no ônibus circular, indústria e comércio, lotado, mas você está bem. Olha só que teste, você está bem. Aí você está lá, o ônibus, o cara falando, motorista, sua mãe não está aqui não. Aí você está aqui, ó. Você está aqui. Aí você, Senhor, obrigado por mais esse dia de trabalho. Obrigado, Pai, porque eu estou vivo. Aproveita e abençoa esses circuncisos de coração que estão aqui nesse busão, falando tanta coisa. Aí você está com o coração agradecido. Deus não prometeu tirar você do indústria e comércio, meu irmão. Preciso dizer isso. Essas coisas estão relacionadas, meus irmãos, a políticas econômicas, a estrutura econômica. Se você fosse um crente suíço, era outra coisa. Imagina um crente suíço, um crente holandês, um crente, norueguês. Mas você está no Brasil, meus irmãos, um país dessas desigualdades. Então, assim, o fato de você estar pegando indústria e comércio não é que você não é abençoado, é que essas coisas fazem parte do exterior. Pastor, eu posso mudar? Deve. Se prepare. Faça a capacitação, ore, labute, ora et labora, ore e trabalhe, busque, seja uma pessoa sábia neste mundo. Mas você tem, a gente tem limites, porque você pode ser um pequeno empresário, montar a sua empresa e vir uma política macroeconômica de pessoas que você nunca viu, e fazer uma política macroeconômica ruim, e o seu pequeno negócio quebra. Você, mas Deus, eu até jejuei na abertura do meu negócio. Meu irmão, botou lá, Mercearia Itabaiana. Não, Mercearia Itabaiana não quebra não, acho que só no Apocalipse vai quebrar a Mercearia Itabaiana. Você botou outra coisa. Não, mas é sério, meus irmãos, porque olha, o pessoal bota vizinho supermercado. Eu digo, não vai quebrar, não vai.
Aí passa um ano, 2 anos e não quebra. Pelo contrário, eles ampliam. É um mistério. Você lá botou o seu negócio. Você, meu Deus, eu jejuei, orei e tal, e pá! Ficou altos juros, política macroeconômica errada, desemprego, renda. Você, meu Deus, se meu Senhor, aí diz que isso vai dizer, meu irmão, isso é coisa de César. Se César bateu a cabeça na parede e o império desandou, meu irmão, meu reino não é deste mundo. Se você pode, mude, faça algo, conserve-se, né? Faça um pé de meia quando você puder, aprenda novas profissões, faça a parte que lhe cabe, mas assim, o império de César é o império de César. Agora o que você precisa fazer é, tenha uma atitude de agradecimento. Pela manhã eu falei essa ilustração, mas eu vou dizer de novo, que chamou muito nossa atenção. Indo para casa um dia desses, lá na Jabutiana, ali perto da Toyota, a gente passou e tinha uma família de jovens. E aquele semáforo é uma benção, demora uns 10 minutos para poder abrir, quando a gente vai. E aí a gente parou, deu tempo de olhar a natureza, contemplar, orar, conversar. E aí eu parando no semáforo, aí estava lá aquela menina, uma jovem, moradora de rua, com outro jovem. Eles têm um filho, Carlinha? Não, a gente não viu não, só os dois. E ela lá, ela botou um papelão e forrou embaixo da árvore. E ela estava lá, ó, com a vassourinha dela. Já era 11 horas da noite, 11 e pouca. Ela varrendo, tirando a folha, cuidando. Né? Aí eu digo, rapaz, está morando aí? Ele, estamos, está bem, aqui é tranquilo, tal. Eu digo, se chover? Ele, se chover, complica. E ela lá, meus irmãos, varrendo, com um semblante tão bom. Sabe? Eu digo, meu Deus, quantas vezes a gente murmura da nossa casa, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Meu irmão, passa de fase. Enquanto você não entender que a sua vida deve transbordar em ações de graças. Não é só dizer, obrigado, Senhor Jesus. Porque a pessoa fala, obrigado, Senhor, pelo alimento. Tem que transbordar. Na quinta-feira conversamos também que, meus irmãos, quando um crente, olha, presta atenção, eu estou terminando já. Quando um crente reclama de uma comida, não morre pela misericórdia do Senhor. Porque era para o Senhor dizer, vem cá logo, vá. Porque, meus irmãos, o alimento é o símbolo do cuidado de Deus. Não é à toa que no Antigo Testamento, no templo de Jerusalém, existia uma mesa que ficava no lugar santo, e em cima da mesa, os sacerdotes tinham que fazer os pães da proposição, 12 pães. E esses pães, eles simbolizavam o sustento de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus. E aquele pão, toda vez que a pessoa ia cultuar ao Senhor, via o pão, os pães da proposição, os pães da presença. E ao ver aquele pão, ela entendia, é Deus quem me sustenta. Aí está lá você, crente, na hora da comida, aí disse, de novo, esse cuscuz, de novo esse feijão, com esse arroz e essa sardinha, que tem 1 milhão de espinha. Meu irmão, não faça isso não, meu irmão. Agradeça ao Senhor. Porque no deserto, lembra do deserto? O povo passou 40 anos comendo maná. Você fala, pastor, o maná é bom. Meus irmãos, o maná era uma gosmazinha que no orvalho Deus fazia, né? Quando amanhecia, aparecia aquela gosmazinha e o povo tinha que colher aquele maná. Colhia aquele maná, secava aquele maná, aquela estruturazinha, e aí, quando secava, as mulheres batiam no pilão, e quando pilava, está lá no livro de Reis, quando pilava, fazia farinha, e desta farinha, eles faziam o quê? Faziam pães e bolos. Você, é ótimo, né? Tudo era de maná.
Pão de maná, bolo de maná, cuscuz de maná. Hoje tem lasanha. Aí o menino, ô mãe, dá isso. Lasanha de quê, mãe? Lasanha de maná. Pizza de maná. Sorvete de maná. Churrasco de maná. Teve uma hora que o povo disse, eu não aguento mais. Uma turma lá, olha, eu não aguento mais maná. Eu quero carne. Eu queria voltar para o Egito, morrer no Egito, mas eu morria feliz com o churrasco. Aí Deus disse, Deus mandou codorna. E no texto bíblico, meus irmãos, fala que as codornas voavam baixinho. Pode ver lá. O povo começou a agarrar as codornas. E os irmãos, o texto fala que eles começaram a comer a codorna viva. Era pegando, igual um bicho. Detalhe. Deus mandou codorna envenenada. Estavam todas as codornas envenenadas. Era comendo e depois morreu. Morreu milhares de pessoas, codorna envenenada. Eu disse, está vendo? Agradeça. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do Senhor. Preciso compreendermos isso. E o maná, diz o texto bíblico, ele tinha gosto de pão de mel. O que para alguns é pior, porque é comer coisa doce manhã, tarde e noite. Tem gente que não é assim. Eu sou assim, se eu for comer uma coisa doce antes do almoço, se eu fosse substituir o almoço por um pão doce, ia dar sabe? Antigamente eu comia, eu lembro, eu estava conversando com o menino, né? Que antigamente, na adolescência, eu gostava de comer tubaína com pão doce. Para cortar o doce da tubaína, a gente comia com pão doce. Né? Mas assim, imagine 40 anos nessa vibe. Só pão de mel, que era o gosto era como pão de mel, não era pão de mel, era o gosto parecido com pão de mel. Mas Deus disse, não pode murmurar, não pode reclamar. Meu irmão, não reclame da sua casa, não reclame da sua comida, não reclame da sua roupa. Seja uma atitude grata, que transborde com ações de graça para a glória de Deus. Isso vai renovar, isso com toda certeza vai renovar a sua mente. Pessoas malagradecidas são ranzinzas, pessimistas, negativas, cabisbaixa, birrenta, briguenta ou briguento. Pessoas agradecidas são agradáveis, são alegres, são tranquilas. Você fala, você vai visitar uma pessoa, meus irmãos. Os irmãos já passaram por isso. Você chega lá, na casa de uma pessoa simples. Às vezes está um empurrão de barro, com a tampa em cima, falta tudo. A mulher ri. A irmã ri. Diz, oh Deus, Deus é maravilhoso. Você, minha irmã, está comendo o quê? Foi um passarinho que foi caçado, botei ele no sal. Daqui a pouco eu vou detonar esse danado. E glorifica a Deus, e louva a Deus. Aí está lá você reclamando, meu irmão, da sua macaxeira. Ah, porque tem um talo a mais. Ah, sim, talo em você, meu irmão, e não um talo da macaxeira. Transbordar, meus irmãos, e isso vai moldar quem nós somos. Nós iremos transbordar em ações de graças, e aí, meus irmãos, nós viveremos então pela fé, porque compreenderemos que Deus não tem obrigação de lhe dar o que você tem. Pela manhã nós falamos sobre a diferença, eu vou terminar com isso. Pela manhã nós falamos sobre a diferença entre graça e misericórdia, alguém lembra? Graça, Deus nos dá aquilo que não merecemos. Graça, Deus nos dá aquilo que não merecemos. E misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos. Porque o que nós merecemos, irmãos, com essa murmuração, com essas coisas todas aí, era algo muito pior. Mas Ele é misericordioso e cheio de compaixão. Você está salvo. Você, olha, nós somos salvos, somos selados pelo Espírito Santo, somos cidadãos da Nova Jerusalém, mas alguns estão aproveitando a sua natureza espiritual melhor do que outros.
Todos estaremos na Nova Jerusalém, mas nessa transição terrena, nessa peregrinação terrena, alguns estão usando o tesouro mais do que outros. Alguns estão enfatizando o vaso de barro. Eu não posso, eu sou fraco, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Outros estão dizendo, apesar de eu ter isso, apesar de eu ter aquilo, eu vou, eu faço, eu confio, eu dependo. Então estão enfatizando o tesouro. Quem é você nesta equação? Você quer enfatizar quem você é exteriormente, que é um vaso de barro, frágil, ou você quer viver pela fé e entender que apesar de ser um vaso de barro, você guarda um tesouro maravilhoso que lhe foi manifesto por meio de Cristo Jesus. Esse é o desafio que nós temos, queridos. Vamos ficar de pé e vamos ler juntos esse texto. Lembrando que, para vivermos o que Deus tem para nós, não basta compreendermos, é preciso experiência com Deus. Experiência com Deus, ninguém pode fazer em seu lugar. É você que deve viver a experiência com Deus. Vamos ler juntos? Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de alegria, esperança, poder do Espírito Santo. Os irmãos compreenderam o que acabaram de ler? Os irmãos estão percebendo qual é a promessa do Senhor para nós? Encha de toda alegria e paz, apesar de exteriormente cada um aqui ter o seu pepino para descascar. Cada um aqui tem a sua dificuldade, cada um tem as suas incertezas, mas o que Deus tem para nós é restaurarmos, é que eu e você vivamos com toda alegria e paz, não porque eu confio em mim mesmo, mas porque eu confio nele, e aí nós transbordaremos de esperança, pelo poder do Espírito Santo, que opera em nós, para a glória de Deus Pai.